Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade da nossa programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Hoje teremos uma mesa muito especial. Mas antes de falar da mesa, quero lembrar a vocês que esta programação cultural, ela é uma programação que é fruto da parceria da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio de um termo de colaboração, uma parceria com a Voar Arte para Infância e Juventude. E essa nossa programação hoje recebe a mesa Magia da Literatura Infantil. E para fazer a mediação e tocar essa conversa que eu sei que vai ser muito inspiradora, muito legal, cheio de craques da literatura infantil, trago aí o nosso curador, Vitor Tagore Alegria. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Linhares? Que bom, obrigado mais uma vez, né, desse nosso projeto fantástico e que você é o regente, né, e se conectou, e essa nossa mesa hoje é feita com estrelas aí da nossa literatura infantil, e eu acho que a gente, nas nossas conversas, já dá para ver que a gente tem muito para o pessoal aprender e conhecer, né. Então, hoje aqui, Linhares, a gente vai trazer a Gisele Gama, o Jonas Ribeiro e o Roger Mello. A Gisele, ela é pós-doutora em educação, escritora com destaque para a literatura infantil, tem uma coleção chamada Sara e a Sua Turma, da própria autoria dela, já publicou mais de 80 livros, já foi traduzido em 6 línguas, virou também desenho animado. A coleção Sara rendeu o prêmio dela de embaixadora da paz na Áustria e embaixadora da empatia no Japão. O Jonas é formado em línguas e literatura portuguesa pela PUC de São Paulo, publicou mais de 150 livros, visitou mais de 1.500 escolas para contar história. Estuda piano e ele escreveu uma coisa muito interessante aqui, Bobeira Quântica e Manhãs Alaranjadas. O Roger Mello, escritor, ilustrador, dramaturgo, nascido em Brasília, ganhador do prêmio Hans Christian Andersen em 2014 na categoria Ilustração. É hors concours do prêmio da FNLIJ, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e recebeu 10 vezes o prêmio Jabuti. Então, gente, sejam bem-vindos, porque com essa constelação aí de estrelas, eu acho que aqui a Biblioteca Demonstrativa, ela só tem que agradecer a vocês e ao seu tempo fantástico por estar aqui conosco. E eu vou começar dando bem-vinda primeiro às damas. Gisele, seja bem-vinda à nossa casa, que é a Biblioteca Demonstrativa. Obrigada. Gisele, eu vou começar conversando e a gente, né, querendo saber, e vamos passar para o Jonas, vamos falar para o Roger, e a gente vai seguir esse caminho. Vou perguntando para você, para o Roger, para o Jonas, e depois a gente vai trocando. Gisele, da onde veio essa paixão pela literatura infantil? Bom, eu tenho uma vocação de escrita desde muito cedo. Eu me entendo por gente escrevendo. Mas eu comecei a escrever para os meus filhos, assim, uma vontade muito grande de falar com eles. E o diálogo pela literatura infantil é sempre muito mais fácil, né? Então, foi por aí que a gente começou e por aí que a literatura infantil surgiu na minha vida. Então, é interessante que ela surgiu aí num caso de você lendo para os seus filhos, né? E a Sara? A Sara, ela veio da onde? Porque ela que é o grande mote, né, da tua literatura, ela que te abriu alas. Conta um pouquinho da história da Sara. Então, a Sara é minha filha, eu adotei ela com 7 meses, e eu comecei a ver que existiam muitas questões que precisavam ser discutidas com ela e que a escola não discutia. Sara é negra, ela tem déficit de atenção e hiperatividade, ela não parava quieta e tal, e a escola queria que ela seguisse um padrão que ela não seguia, né? Então, para dialogar com ela, eu comecei a escrever A Menina que Gostava de Saber,
foi o primeiro livro, ela tinha 7 anos, estava em alfabetização, e eu quis escrever para ela. A minha vontade era que ela pudesse ler aquele livro. Então, com uma linguagem que fosse comum a ela, que fosse possível para ela ler, com letras grandes e com... Então, eu fiz para ela. E isso foi dando certo, fez um sucesso enorme no Japão, e depois um caminho na Europa que foi se consolidando. E eu achei que valia a pena continuar trabalhando temas que pudessem dialogar com crianças sobre questões que envolvem o cotidiano delas, a inteligência emocional, e usando meus filhos como artífices, né, e participantes dessa minha jornada, né? Então, eu sou personagem, os meus filhos são, todo mundo na Sara e Sua Turma é real, de alguma forma passou na minha vida, interfere na minha vida. E esse cotidiano é que é o grande lance da Sara e Sua Turma, né? É que as crianças fazem parte realmente do diálogo que eu produzo com elas, né? Legal. Então, agora você falou sobre escola, né, Gisele? E eu acho que a gente tem aqui um campeão de conhecimento de coisa que é o Jonas, né? Jonas, e você, da onde que veio essa tua paixão pela literatura infantil, pela ilustração, pela coisa? Conta um pouquinho da tua história e essa tua vivência, né? Que a Gisele falou um pouco ali sobre a escola, às vezes, não entender as crianças e isso precisar se transformar em livro. Como é que foi essa tua relação? Oi, Vitor. Oi, Marcos, Roger, Gisele. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estamos aqui no cibernético da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Adorei o convite. Falar de literatura, falar de essência, de entrega, e a minha relação com ela, com a literatura, começa há anos. Eu me mudei de imóvel, né, para um prédio que ficava próximo a 2 bibliotecas públicas. E eu conheci bibliotecárias que me concederam privilégios. Elas viram que eu me tornei um leitor voraz, elas me emprestavam um número maior de livros para eu ler, reler. E quando eu ia devolver no trajeto minha casa, eu ia a pé até a biblioteca, eu ficava pensando quais dentre eles eu os renovaria. Então, sem perceber, eu fui fazendo literatura comparada, beijando os meus autores preferidos, editoras. E quando eu li a obra do Junga, o meu coração escolheu ser escritor. E eu me disciplinei. Trabalhei de segunda a segunda. Aos 15 anos, ganhei uma máquina de escrever, uma Remington. Ela, inclusive, está até hoje aqui na minha biblioteca. E desandei a escrever. E essa relação visceral forte com a literatura, ela me trouxe cômodo, um estorvo, a solidão. E eu parei de contar as histórias que eu lia, não só as de minha autoria, que eu penso que a partir do momento que eu compartilhasse as histórias a solidão diminuiria. Mas eu levei muito tempo, eu fiz uma circunferência grande para entender que quando eu estou aqui no meu escritório, nessa oficina das palavras, na verdade eu estou integrado com a minha, com a sociedade, com os leitores. Então é uma solidão meio camuflada. E hoje eu me sinto sinto um bem-estar em escrever, lançar em bibliotecas públicas como a Demonstrativa do Brasil. A gente não sabe que tipo de experiência leitora nós proporcionar para quem nos levará para casa, lerá no ambiente da biblioteca. Então, ser escritor para mim é ser inteiro, é estar no auditório da felicidade. Estou muito feliz de estar nesta mesa com a Gisele Gama, Germelo. Inclusive, eu conheci no livro Cristalista, que era um outro estilo seu. E a gente vai mudando, vai acompanhando. Tem uma sessão sua que estou mexendo no meu acervo,
porque a minha avó materna está passando a pandemia conosco, e todo dia eu deixo uns 15 livros, uma folha. Ela não lê o texto, ela lê as imagens. Eu estou fazendo essa seleção para ela e eu fico revendo-as, né? Então, eu agradeço essa cumplicidade com todos que nos assistem e com todos que compõem essa mesa. Ô, Jonas, é interessante, eu vou passar para o Roger, mas eu acho que uma das coisas que eu acho muito legal, a gente teve aí uma dificuldadezinha, gente, no áudio do Jonas, mas a gente vai tentar dar uma ajustada nisso daí, mas o que eu acho interessante, que é essa magia da literatura infantil, é que é o que exatamente você estava falando, uma coisa que a Gisele veio falando, que é essa verdade, né? Essa verdade que você quer trazer para os seus livros. E a verdade que a Gisele achou é trazer a verdade da família dela que existe. E ela coloca isso dentro dos livros, e isso segue. E as pessoas sentem isso na hora que leem, sentem a energia, elas são tocadas por isso. E aí, Roger, vou jogar para você. Queria saber aonde está essa tua verdade, onde está essa tua magia, de que ela fez, o que fez aflorar essa tua magia no mundo da literatura infantil. Roger, teu mute. Agora, hoje foi a avó do Jonas. Como é que é o nome da sua avó, Jonas? Como é que é o nome da sua avó? É Isabel. Isabel. Eu sabia que a Isabel está vendo os livros. Ela deve estar vendo os livros da Gisele também. Eu gostei muito de... Para mim também é uma honra estar aqui com esses amigos, com a Gisele, com o Jonas, o Marcos, que eu conheço tanto tempo, o Vitor Alegria, né? E a gente está aqui nessa conversa porque, na verdade, é tão incrível quando a Gisele fala da filha dela, e eu acho assim, que realmente o Brasil... Bom, a gente tem uma literatura infantil e juvenil de primeira qualidade, né? Tanto no texto, no texto verbal, quanto na textualidade visual, né? O país, e não a partir de hoje, né? O Brasil é o Brasil do Caribé, o Brasil é o país do maravilhoso. Olha, até o Assis Brasil era um ilustrador, além de ser músico. Eu sou completamente fã do Assis Assis Valente, falei Assis Brasil maravilhoso também, do grande Assis Valente, que compôs a maior parte das músicas de Carmen Miranda. A gente está falando de um Brasil de intertextualidades, né? Um país de poucas fronteiras. As fronteiras estão todas muito misturadas. O Brasil, eu acho que é um território de fronteiras que se atravessam, né? De uma maneira muito bonita. O Brasil é o país da música, da literatura, dos esportes, de futebol, mas é também o país da narratividade visual. Então, quando a Gisele fala, eu acho bonito, porque eu vejo também que a gente vai, aos poucos, se libertando de um eurocentrismo, né? Assim, as histórias passam a ser histórias também daqui, né? Assim, é muito interessante porque eu viajando muito para outros países, Coreia, países da Europa, da América Latina, China, Japão, as pessoas falam muito das cores do Brasil, né? Mas eu falo assim, as cores não são só do Brasil, né? Mas se existe uma incidência de sol que faz com que as nossas cores saturadas elas existam na nossa mente como um domínio de contrastes, é muito difícil colocar cores no papel, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, colocar cores no papel não é carnavalizar, né? As crianças entendem muito isso. Quando elas usam vermelho, essa escolha de usar o vermelho ao fazer uma pintura, ao fazer uma ilustração, é uma escolha que vem com a exclusão da cor. Então, é uma escolha e uma perda. A próxima cor, qual vai ser? O verde? O azul? Mas o vermelho não existe mais, né? O marrom, o sépia, o branco, o preto. E as cores não significam
nada, né? Vermelho não é ira, branco não é paz. Para quem trabalha com a cor é uma relação presencial, é uma conexão com o presente, numa sociedade que trabalha muito com a perda do passado e uma relação com a memória, que nem sempre funciona com a criança, né? E com uma ansiedade do futuro, né? Os povos de origem, os povos nativos do Brasil, que têm uma arte visual esplendorosa, talvez uma das coisas mais bonitas, mais sintéticas, ligadas à ancestralidade, mas também ligada ao trabalho desses artistas de origem indígena, eles têm uma relação muito forte com essa ideia de contar o presente, sabendo que existe passado e futuro, mas se relacionar com o presente. Então, você tem uma geração que trabalha menos com ansiedade e menos com a memória da dor. E isso é uma coisa muito interessante. O que acontece? Quando a gente abre o olhar para esses povos, né? Porque somos um país miscigenado, porque somos um país vizinho a uma civilização, uma das civilizações mãe, né? A 4 horas e meia de carro subindo da cidade de Lima, no Peru, está a cidade de Caral, que tem 5.000 anos, né? A Europa não existia. É uma cidade contemporânea da China, da Índia, da Mesopotâmia, do Egito. Quantas vezes a gente se conecta com essas histórias, né? A palavra trama, a palavra texto, essas palavras são ligadas a uma visualidade, elas são ligadas ao tecido, ao têxtil, né? E nessas regiões, assim como nos povos que habitam as regiões mais baixas, na Amazônia, no sul do Brasil, né, os antecessores dos caigangues, os povos que trabalhavam com os sambaquis, eram povos que tinham uma relação com a textualidade do têxtil mesmo, né? Um fio que nos leva a essa relação ancestral. Por mais que muitas vezes nos consideremos um país novo, não somos um país novo. O que nós precisamos é de ler a nossa ancestralidade e não somente os cânones eurocêntricos, que são muito importantes também, mas não só eles. Claro. Ô, Roger, e aí uma pergunta que você foi primeiro escritor ou primeiro ilustrador? O que veio primeiro? Qual é essa tua origem? Olha, eu cresci em Brasília, né? Eu cresci em Brasília, em plena ditadura, inspirado pelos poetas da visualidade e do texto de Brasília. Então, por exemplo, eu acho que a nossa geração se tornou uma geração de leitores de imagem, assim como a avó Isabel do Jonas, em um outro momento, né? A gente cresceu num contexto de ditadura, que eu ainda não sei para que serve essas forças armadas administrando coisas, são péssimas. Eu cresci nesse contexto, assim como vocês, e nesse contexto a gente teve que ler, e foi maravilhoso, o espaço, o projeto dos espaços do Niemeyer, do Lúcio Costa, do Atos Bulcão, os jardins do Burle Marx, mas também, né, Brasília, o Distrito Federal, aqui habitavam pessoas de uma civilização de 10.000 anos. Se a gente vai para Bisnau, aqui perto, em Goiás, ali onde nasce o rio Urucuia, do Guimarães Rosa, aquela região tem incrustações de 10.000 anos desse povo que morava ali, e depois um povo que vai usar o pigmento, né? Então, quanta referência, quanta leitura. Eu diria que a palavra chegou para mim através da imagem, mas a palavra é também uma imagem, né? Quando a gente escolhe uma letra, fala assim, eu vou usar uma futura e aqui eu vou usar uma Garamonte. Eu estou trabalhando a visualidade da palavra. Claro. Até porque ler, né?
Hoje a gente sempre, o letramento, ele é uma coisa muito mais ampla, né? A gente está falando, um índio, ele tem a capacidade de ler os animais, ler as coisas. Então, ler essa coisa que a gente lê é uma coisa muito mais ampla e tem que ser abordada isso dentro de sala de aula e tem que ser ensinada para as crianças terem esse respeito com os vários tipos de leitura. Eu estava querendo te perguntar, eu estava tentando puxar isso de você, o Roger, mas que era da onde que veio a centelha divina de escrever? A centelha da mágica. O que eu vi que você te inspirou em Brasília, te inspirou, é isso mesmo? É o livro, o livro. Aqui, eu cresci com muitos livros e a gente cresceu vendo pessoas desaparecerem por causa de livros, né? Eu não quero fazer apologia disso, mas como o livro fazia pessoas desaparecerem, eu, criança, achava o livro uma arma poderosa, entendeu? Então, se você tentar me tirar isso, eu vou gostar mais disso, né? Entendi, eu acho que, assim, a nossa geração chegou ao livro porque nos foi privado o livro. Por que determinado livro era proibido? Né? Que instrumento, que coisa é essa que faz com que pessoas sejam mortas, presas, desaparecidas? E quando a gente era criança, a gente nem entendia, né? Alguém desapareceu porque tinha um livro vermelho, né? Eu tenho uma parede vermelha. Então... São outros. É muito interessante a gente abordar essa temática do poder do livro, né? E aí eu vou passar para o Jonas, porque esse poder ele traz, eu acho, né? Aí é uma opinião minha, é um achismo meu, mas eu acho que esse primeiro contato da literatura infantil, ele é tão importante, tão significativo, né? E transformador. Eu acho que o Jonas tem essa experiência também de ver essa transformação acontecendo dentro de sala de aula. E aí, Jonas, eu vou te perguntar, dentro de sala de aula, essa transformação, eu sei que você é um grande contador de histórias, né? E as crianças, você vê que você teve a oportunidade de acompanhar essas crianças nesses desenvolvimentos. Quem é o maior, vou falar assim, incentivador dessa literatura infantil, dessa magia da literatura? A escola ou os pais? O que você acha? Na verdade, o adulto serve de modelo leitor para a criança. E na escola, todos os funcionários, desde a mesa, os mantenedores da escola, os leitores. E a criança, quando ela vê tudo inserido no ato leitor, inevitavelmente, em algum momento, a reproduzir, ela pode captar um chafariz, algo muito abundante de prazer, de deleite, de entretenimento. A gente tem esse instinto copiador. É claro que a criança tem tempo maior em casa. A atenção que a família dedica a visitar bibliotecas, livrarias, isso também tem a sua importância, né? Então, se eu dispuser, se eu oferecer à criança essa riqueza literária, é natural, vai amar os livros, ter uma relação visceral, bonita com livros, porque atraída, porque eu soube fazer o jogo da sedução. Então eu coloco livros ao alcance das crianças. Eu presenteio com os livros e eu não vou se ela fez a leitura ou não. Todos nós podemos indicar livros pelas redes sociais, pela fala. Quando a gente fala bem de uma pessoa e o pai conhecer, a probabilidade dele gostar dessa pessoa é muito maior. Faço uma fofoca maledicente, é claro que ele já vai chegar ressabiado, né, com preconceitos, né? Ele já formou um conceito prévio dentro de si, então não vai bater. E eu penso que a biblioteca, ela tem que jorrar afeto, tem que ser acolhedora. E ser acolhedora é receber com gentileza, com simpatia, expor os lançamentos. E uma livraria boa, ela não é constituída só de elementos.
ela tem livros de 5 décadas atrás, né? Não, de clássicos, né? A gente vê as pessoas publicando só lançamento. Pera lá. E aqueles livros que nós lemos há 30 anos atrás, será que eles perderam o seu frescor? Né? Eu estou lendo aos poucos o Dom Quixote aqui, fabuloso. E não perdeu, né? Você fica fascinada, é verdade. Ô, Jonas, é interessante você falar sobre a sedução. Eu vou passar para a Gisele, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que conseguir dentro para as crianças, né? Você falou das várias coisinhas, as crianças são tão curiosas. E aí, ô Gisele, a gente vai passar por um assunto que é o teu, que você traz assuntos que, né, o Brasil teve o Roger estava falando de uma época, que é a minha época, anos 80 aí, que foi o boom do mundo da literatura infantil, né? Inclusive eu aprendi De Onde Vêm os Bebês. E eu fiquei muito chocado quando eu li esse livrinho minha mãe me deu. Minha mãe já foi uma senhora quase para me ter, já tinha quase 40 anos quando ela me teve. E eu vi De Onde Vem o Bebê, e ela me deu um livro, porque eu acho que ela não sabia falar essas coisas, né, tal, como é que vai falar sobre essas coisas, e ela me deu esse livro, e eu sei, Gisele, que você traz muito na tua literatura coisas que a gente não falava nos anos 80, porque a gente ainda viveu ali uns momentos meio que conturbados, e que depois houve uma liberdade total nessa literatura, mas eu sei que você enfrentou dificuldades para trazer esses novos assuntos, e eu queria que você falasse, né, que muito do que você fala hoje, né, você já começou há mais de 15 anos a falar, que são assuntos que os pais vão trazer para dentro de casa com maior facilidade, que você traz com maior leveza, com uma forma muito mais interessante de se falar, que às vezes nós, como os pais, não conseguimos falar, e às vezes um livro ele cai perfeitamente, ele é mágico para aquela criança, para falar sobre aquele assunto. Então, eu tenho uma preocupação, porque, assim, na verdade, a minha vida foi me impulsionando para o caminho que eu fui trilhando, né? Eu acho que isso acaba acontecendo com todo mundo. Eu tinha uma preocupação muito grande em falar sobre temas para a Sara, que eram temas que, na verdade, eram invisíveis para os outros, porque, assim, preconceito só sente quem sofre, né? Sara negra, filha de uma família monoparental, porque eu adotei ela sozinha, com irmãos brancos. A gente não é branco, mas no Brasil existe essa coisa de ou é preto ou é branco, né? Então, mas ela fazia parte de uma realidade de escolas privadas, onde ela era única, não tinha colegas negros, e normalmente pai, mãe e tal, e ela tinha sua mãe, uma mãe que trabalhava muito, né, então estava sempre viajando e tal, então tinha um monte de questão para ser trabalhada na escola, que não era trabalhada, e ao mesmo tempo ela sofria os preconceitos dos coleguinhas que trazem a realidade da vida deles para a escola também, né, porque a escola é um microcosmo, né, é uma representação daquilo que a gente vai ver no mundo depois, né? Então, eu tentei conversar primeiro com a escola, com as escolas, sobre a realidade da Sara e o que ela sentia, né, e tal, e eu acabei não conseguindo ter esse diálogo, e foi mais interessante começar a escrever e conversar com ela. E então, trabalhar esses temas, eu fui banida de uma escola, em Brasília, né? Há 15 anos atrás, falar sobre múltiplas famílias, o meu livro A Família de Sara foi banido de uma escola, um pai que não queria de jeito nenhum que se tratasse aquela temática com crianças de 8 anos. As famílias existem, elas estão aí, por que nós não vamos falar de um assunto que existe? E as crianças que são filhas dessas famílias que não são pai e mãe? Né? Elas não existem, não vamos falar sobre o tema, não vamos falar sobre sentimentos, não vamos falar sobre dor, sobre perda, sobre medo, ciúme, raiva, nós não vamos falar sobre espiritualidade, o que nós
estamos fazendo no mundo, não vamos falar sobre os nossos representantes e a nossa relação com o mundo em que vivemos, né? O que nós estamos fazendo com o mundo. Todas essas coisas são muito importantes e a criança pequena está inserida. Então, a literatura, ela tem que dialogar também com essas crianças. Não é só quando a gente vira adolescente que a gente pode falar sobre determinados assuntos. Não, a gente está vivo, pode falar em qualquer tempo, né? E assim, conversando com a Sara, tentando conversar com a Sara, eu acabei conversando com muita gente no mundo todo. São assuntos que são importantes para muita gente no mundo todo. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma professora no Japão, falando da alegria dela de um menino que agora tem 16 anos, ter entrado na faculdade japonesa, né? E ele aprendeu a ler com a Sara e sua turma, porque ele é autista e ele se identificou com o Sa. A primeira sílaba que ele falou foi Sa de Sara. Foi assim que ele começou a ler. E para mim, só por causa disso, já valeu a pena tudo que eu enfrentei e tenho enfrentado até agora. Porque ainda não é fácil falar sobre a inclusão no sentido pleno. Ainda não é fácil discutir temas no Brasil que são negados. É muito difícil nós derrubarmos muros invisíveis. É mais fácil derrubar aquilo que é visível, né? E existem temáticas no Brasil que até hoje, em pleno século XXI, são negadas. A gente nega a nossa história, a gente nega a possibilidade de existir com a diferença. A gente nega o fato de que a liberdade é a razão da nossa existência. Precisamos ser livres para escolher aquilo que a gente quer e como a gente quer interagir com o mundo, com as pessoas. Né? A gente nega o fato de que nós não somos iguais no sentido econômico, e por isso a biblioteca é tão importante. Eu fui criada em Brasília, eu cheguei cedo aqui, com muita alegria. Eu sou a candanga de verdade, né? Eu cheguei aqui no início dos anos 70, e a biblioteca pública era a minha vida. Eu ia para a biblioteca não só para ler, mas para fazer artes e escrever. Então, assim, aquilo era parte do meu cotidiano e era público. Era possível para todo mundo que veio no começo. E é isso que eu quero que o livro chegue para todo mundo, não é? Muitas vezes os pais são analfabetos, eles não têm acesso ao livro porque não tiveram. Porque quando eu falo de pessoas que são negras, eu também estou falando de muitas coisas que foram negligenciadas ou retiradas delas. E esse livro, que precisa chegar não só por causa da representatividade, mas pelo fato de que nós precisamos trabalhar a equidade no sentido pleno, sem pieguice, isso significa que o livro precisa estar, como política pública, acessível a todas as crianças. A gente precisa de muita biblioteca, a gente precisa de acesso ao livro, a gente precisa que o livro não só vá para casa, porque muitas vezes os pais não vão saber ler para essa criança, mas que o livro seja o cotidiano da escola. E que nesse momento de pandemia a gente tenha acesso à literatura como a gente precisa ter acesso à cesta básica, porque livro é vida, livro é cultura, livro é asa, e a gente precisa sonhar para existir. É assim que eu penso. Legal. Gisele, você falou uma coisa que eu queria até puxar aqui, você falou dos muros invisíveis, liberdade, eu acho que eu concordo plenamente, e eu vou seguir para o Jonas daqui a pouco, mas eu queria te perguntar uma coisa. É interessante que você, dentro da tua experiência do mundo infantil, você tem uma coisa que você criou, o desenho animado, né, da Sara. Você acha que esse desenho animado ajudou a chegar em mais gente? Você acha que, por exemplo, quem não tem acesso passou a ter mais acesso? Você acha que tem uma visualização? Eu sei que tem várias coisas no YouTube, tem várias coisas. Você acha que isso ajuda a levar a ideia da literatura infantil para frente? Com certeza. Eu comecei a usar as múltiplas tecnologias
para chegar onde o livro não estava chegando. Assim, o que eu escrevia não estava chegando. Então, eu quis dar acesso a muita gente e de forma gratuita. Então, assim, tá difícil conseguir patrocínio? Bom, eu vou para o YouTube, eu jogo o desenho lá e o patrocinador vai ser, quanto mais views o meu desenho tiver, mais eu tenho patrocinadores instantâneos. Então, assim, eu tenho o livro digital, ele vai para as redes, e aí eu consigo fazer com que o livro alcance mais gente. Mas é claro que o livro físico tem um valor inestimável. Quem não gosta de ler um livro antes de dormir, né? De passar o dedo e ficar um tempão olhando para a ilustração fala tanto, é tão bonito você poder olhar detalhadamente, né? Coisa que a animação não vai dar conta. Então, um não veio para substituir o outro. As coisas, elas existem para que sejam complementares. É claro que eu vou usar aquilo que está no mundo. Todas as ferramentas que estão no mundo, se eu tiver condições de usar para que a literatura chegue, a minha mensagem chegue até as pessoas, contação de história. Agora mesmo a gente está com um projeto novo, que é um projeto de contação de histórias por autores negros, contando as histórias da Sara e sua turma. Então, começamos com Di Ribeiro, já temos alguns programas gravados que nós queremos levar para todo mundo no canal, mas não é só isso. A gente quer cantar música, a gente quer envolver a criança de forma que ela tenha acesso à literatura, mas o livro, ele tem um valor inestimável, ele é aquele que você pode contar muitas vezes e a criança vai perguntando coisas diferentes a cada vez e ela vai descobrindo uma coisa nova, né? Então, ele tem um valor fundamental. Eu também sou apaixonado pelo livro de papel, né? Eu até tenho problemas com isso, pô. Eu faço livros, eu vivo, né, de produzir livros, etc., mas o livro de papel para mim é uma coisa fantástica, porque ele não substitui uma das coisas que eu acho mais que o Jonas falou, que é um autógrafo, né? O que é um autógrafo, né? E eu dou tanto valor a isso. E aí, Jonas, eu vou te pedir uma coisa, porque a Gisele falou dos temas, né? Como ela produz, como é que você vai atrás dos seus temas? Eu vi que você é um cara que gosta, é um cara atento ao mundo, né? Virginiano. E aí, como é que surgem esses teus temas? Como é que é a magia desses temas fantásticos que você tanto cria? Vitor, eu tenho uma seção de livros de arte. Então, às vezes, eu estou provido de ideia, eu os folheio. É muito relativo. Geralmente, eu mergulho no meu interior para ver lá no silêncio da alma o que é imprescindível, o que faz sentido escrever, o que é hino no meu processo vivo. É um silêncio interior que dialoga com o que está acontecendo ao redor. Esse livro que estou finalizando, ainda tem uns dias de convívio com ele. Daí eu fui estudar como se formam as pedras, os vários tipos de pedras, crísticas. Então, tudo isso é interessante, porque às vezes um olhar que você na ciência, você para a trama, o enredo. O que me inspira é o que eu observo, o que eu capto. Né? Uma pessoa fala alguma coisa, então aquilo lá. Porque eu acho que você tem eu jurava que você ia me responder que você tinha também dentro da sala de aula, produzia vários, isso te dava vários insights, né, das crianças, o que elas fazem. As crianças já te inspiraram alguma vez? Já. Muito. Uma vez eu cheguei numa escola, Vitor, e tinha um garoto mascando um chiclete quente durante toda a minha apresentação. Daí dei uma personagem adolescente que aos 8 anos ganhou um chiclete e o manteve na boca até os 17. Ele tinha até um orifício na dentição na arcada superior
onde ele guardava aquele chiclete para ele dormir. Então, essas cenas, muitas coisas que são faladas da minha casa, os meus familiares leem que eu escrevo. Então, eles se veem, eles se identificam. A minha revisora é prima do meu pai. Ela lê em voz alta para a gente ver o que está excessivo. Ela fala, eu já falei isso, como você é bandido, você pegou, porque quando uma pessoa joga um diamante, uma esmeralda, a gente pega, porque não é do outro. As ideias, às vezes as pessoas falam, fulano roubou ideia. É mentira, porque as ideias não têm. As ideias são do universo. Hoje eu também acredito muito que essa sinergia fantástica do ler, porque você tem a sua ideia, eu adorei essa do chiclete, você tem essa sua ideia, e quando você fala essa sua ideia para mim, essa sua ideia não deixou de ser sua. Então não dá para roubar a ideia. Mas passamos a ter quantas ideias? 2, ao mesmo tempo, a sua e a minha. Porque você passou para mim, não é verdade? E eu acho fantástico. Aí, Roger, vou jogar para você da onde que vem os teus temas. É assim, porque eu percebo que o Jonas, ele tem eu fico pensando o Jonas com uma lente de aumento nos detalhes do mundo. E a tua? E a tua lente? Como é que funciona essa tua lente mágica, ô Roger? Olha, é uma lente muito louca. Assim, tudo... É um caleidoscópio. É um caleidoscópio. Por exemplo, a Gisele falou de umas coisas, e a Gisele e o Jonas, né? Assim, eu acho que assim, as coisas, como diria Paulinho da Viola, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender, né? Então, por exemplo, eu ia de Brasília, quando era criança, passar férias na Bahia e outros lugares, e a gente passava por formas semelhantes a essas formas modernas do Niemeyer, por exemplo, e a gente passava por fornos, né? Então, mostra aí. O Carvoeirinhos, essa é até uma edição chinesa que eu acabei pegando aqui. Então, o que acontece? O tema acaba que o livro é um livro que fala de trabalho infantil, né? E toda essa relação do trabalho infantil, trabalho escravo, como é que eu vou falar de um tema? A Gisele falou nisso, e muitas vezes eu falo para as pessoas, não existem temas difíceis para crianças, né? Os temas são todos difíceis para todos. Quando a gente está falando do humano, a criança, na verdade, ela está jogada no mundo sem o aparelhamento do adulto. Ela, como disse o meu amigo Mark Aronson, quando ele era criança, ele falava, eu me sentia um espião no mundo de adultos. Porque a criança ela está mais exposta, ela está exposta à dor, à guerra, à separação, ao trabalho escravo, à exclusão, ao preconceito, à ruptura, a tudo isso. Só que acontece que se a gente não tiver cuidado, ou esse livro vai se transformar num livro panfletário, ou a gente vai transformar essa criança num elemento de uma estatística e não lê-la como uma personagem, como um ser humano. Meu fascínio com as histórias, os quadrinhos também, né? É esse mergulho na personagem, que para mim é uma palavra feminina. E, por exemplo, aqui nesse livro, o livro, por exemplo, tem uma hora que o livro pega fogo no cerrado, né? Cai um cigarro. Assim, é fantástico. Assim, a editora, em nenhum momento, esse livro foi feito pela Companhia das Letras, né? Ela falou, não pode ter cigarro na mão de uma criança, mas está na mão da criança. Está no livro porque o livro é essa cartografia, é essa fisicalidade que, no caso da criança, permite que ela diga, eu sinto a dor do outro, eu não menosprezo a dor do outro ou da outra, mas é melhor que eu chegue à dor do mundo através de um livro do que através da experiência concreta da vida. Quer dizer, a vida não poupará essa criança também,
mas o livro pode ser esse simulacro da vida, né? E aí surge uma personagem muito louca, que é a Vespa, o marimbondo, que faz também ele uma casa de barro, só que invertida, né? Então, o narrador marimbondo é uma personagem que vai ter que se fazer, vai ter que se humanizar, ela tem uma inveja do humano. Eu amo personagens não prontas, que ainda tem a inveja do humano, a loucura do Erasmo de Roterdã, a Emília do Monteiro Lobato, ela nem humana ela, não tem órgãos. Ela é feita de retalhos da saia da tia Anastácia. Todos nós somos a Emília, né? Todos nós somos. E todos nós vamos atrás desses órgãos. É muito bonito. Eu tenho uma amiga, a Regina Schopp, que trabalha exatamente com o corpo sem órgãos, né? Em cima da filosofia do Nietzsche e tal. Mas esses temas que não são... Eu sempre implico quando... Isso é uma coisa mais de fora do Brasil. Eu vejo as pessoas falarem, mas os temas, quando eles falam os temas, são os temas difíceis. Mas a vida não vem com filtro para a criança. E aí, a gente... Assim, os meus livros variam muito, né? Assim, por exemplo, essa é uma parceria... Esse é o Magma Boy, é uma parceria com o ilustrador e escritor coreano Mr. Kang Woo-hyun, e a gente vai trabalhar com uma ilha, a ilha de Jeju, na Coreia, em que existe um vulcão, e é um livro fundador, assim, a gente criou uma cosmogonia a partir de agora em que lava e água vão se retroalimentar para criar coisas. Mas a gente começa com as Haniel, que são essas mulheres de 80, 90, a nossa tem 100 anos, ela completa 100 anos agora, e elas vão pescar na água muito fria mariscos. E tem uma menina que nenhuma menina mais quer ser Haniel, mas ela quer. Então a gente vai atrás exatamente disso, exatamente daquilo que não está na história, assim. E aí eu me irmano muito com a Gisele e com o Jonas nessa coisa de que o Jonas faz um trabalho que eu já vi, ele toca piano como ninguém também, que ele vai criança a criança. Ele falou da Lígia Bojunga, eu lembro da Lígia Bojunga, uma vez ela falou assim, a gente aprende muito com os nossos amigos, né? Ela falou assim, Roger, se tiver 3.000 pessoas, eu faço. Se tiver uma pessoa, eu também faço. Ela disse que uma vez ela foi num lugar, mas veio uma pessoa, mas essa uma pessoa atravessou em Igarapé, atravessou a estrada de chão, pegou o carro, ela, eu vou fazer para ela, não precisa nem falar nada. Se ela tivesse vindo aqui do lado, eu faria para ela. Então, a gente está trabalhando para uma criança, isso que a Gisele falou também. Se uma criança é tocada... Eu tenho um livro, Todo Cuidado é Pouco, que é considerado um livro doido. Mas já teve uma criança que falou assim, poxa, esse livro é doido, e eu gostei dele. Então, a gente trabalha um pouco também... Eu entendo até que seja um mercado... Eu acho que por isso eu não escolhi as artes plásticas, porque o mercado, ele pode... de certa maneira, no caso das artes plásticas, pode haver uma recusa pelo mercado, mas o mercado é determinante. Mas na literatura, a gente faz para uma pessoa. A gente faz um livro. Uma vez uma editora falou assim, mas você não quer que mais gente leia? Não, eu quero fazer um livro para uma pessoa. Se uma pessoa falar eu gostei, ou eu não gostei, porque não gostar é um afeto também. Tá ótimo. Né? A gente trabalha com esse contraditório. Às vezes, por exemplo, Todo Cuidado é Pouco é um livro que deu certo muito na China e nos Estados Unidos. No Brasil, porque ele tem a ver com um nonsense, ele tem a ver com uma coisa que... Tem isso também, né? Às vezes, as questões, apesar de elas serem globais, elas... partem do específico, partem mesmo do nosso quintal, só que às vezes ela atinge uma criança que você nem imaginava.
E aí é isso que a Gisele falou. Aí é uma loucura. Aí você fala assim, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Roger, você está falando sobre... São duas coisas que eu acredito muito, né? Primeiro, a liberdade do papel. Primeiro, você me falou sobre pegar um cigarro, né? A criança, aí eu vou, né? Porque o Justin Gardner, que eu acho do Mundo de Sofia, ele fala, né? Não sei se vocês se lembram dessa parte, onde ele fala que a criança, a visão da criança e a visão do adulto, né? A criança está na ponta do pelo do coelho, vendo o mundo como se fosse algo normal. E aquele outro que é mais ou menos uma ideia da caverna, né? De Platão ali. Então, quer dizer, que eu acho que você fala assim, pô, mas aquilo ali existe, a criança não tem filtro, ela vai. E o papel, ele tem que aceitar esse tipo de coisa. Vocês, como escritores, têm essa magia, né, de trazer essa liberdade de pensar sem as travas. Eu gostei de uma coisa que você também falou antes. E o que você também não tem essa coisa assim, o vermelho não tem os estigmas. Não. Né? Você quebra as cores não têm estigmas, elas são cores. Elas são aquilo que aquela pessoa vai dar para ela aquele valor. E que eu acho que é interessante... Diante do vermelho, ela vai realmente se relacionar com a presença do vermelho, que é diferente, coincidências diferentes de luz. É claro que ela tem memórias de vermelho e ela tem ansiedades de vermelho, então ela trabalha no futuro e no passado. Mas o adulto vai aprender com a criança, isso que é muito importante, né? A estar neste presente, em que a cor a invade, sem que ela julgue a cor, sem que ela julgue a personagem. E você deu um ótimo exemplo do Justin Gardner. Uma vez eu vi ele falando que ótimo exemplo, cai perfeito aí. Ele falou que quando ele fez O Mundo de Sofia, ele já tinha outros livros com relativo sucesso. E ele fez um livro com 500 páginas que falaria de filosofia para crianças. O editor dele falou o seguinte, olha, você quer mesmo fazer isso? Não vai dar certo. Não vai. Foi o livro mais vendido durante muito tempo, né? Era top 1. E ele falou, eu tenho que te avisar, não vai dar certo, não vai vender. Mas eu sou seu editor. Isso é que a gente precisa, né? O editor artista, tipo o Vitor. O Vitor agora é alegria. Não, o seu trabalho é maravilhoso. E aí, o que ele fez? Ele falou, não vai vender... prognóstico de editor, né? Não vai vender, mas se você disser eu quero fazer, eu vou fazer porque eu sou seu editor e eu tenho que entender a sua obra no contexto. Ele falou, eu quero que você faça. Pagou com a fala, porque foi um sucesso estrondoso. Que engraçado, né? Já dizendo quem deve estar chorando até hoje foi o cara que renegou a J.K. Rowling, né? Que deve estar chorando até hoje. Mas olha que interessante, Jonas, você me falou uma outra coisa, que aí eu vou pegar o teu gancho e vou levar para o Jonas, e aí, gente, a gente já está chegando no final da nossa live aí, a gente está chegando nos nosso limite aí de tempo, mas não sei como é que está o nosso comandante em chefe, Marcos Linhares. Marcos Linhares, você fala para a gente, tá, se a gente está falando demais. Mas aí o que acontece? O Roger, você me falou uma coisa que é escrever para uma criança, como a Gisele disse. No Fernando Pessoa, ele tem o tal do Rio da Minha Aldeia, que quando ele fala daquilo, e vocês têm essas experiências internacionais, né? Às vezes você está falando para uma criança lá vamos falar aqui do Brasil, mas que vai servir para a Coreia. Por quê? Essas experiências são universais, não é verdade? Todo mundo tem pai, todo mundo tem, quer dizer, todo mundo tem mãe, né? Vamos dizer assim. Mas tem pai, tem família, tem amigos. E é quando a gente fala desse mundo muito único, de uma criança só, mas você está sendo universal. E aí, Jonas, eu vou te perguntar, você já escreveu? E aí vou te pedir também, e aí a gente vai começar o nosso processo de dar uma despedida. Quero saber onde a pessoa te coisa, mas você já escreveu para uma criança? Nunca ninguém me fez pergunta, Vitor.
Mas eu acredito que o escritor, quando escreve para si mesmo, para sua criança interior. Quando ela se satisfaz com o resultado, você vê que o livro se sustenta porque ele tem coerência interna. Daí, se a sua criança sorrir, ela fala, toca, manda para o revisor, para o editor, tá? E esse processo da escrita para a criança é uma busca incessante da simplicidade. Tem gente estar abraçado à simplicidade, porque é muito... Quando eu comecei, quando eu lancei os primeiros livros, Vitor, eu desejei ter um livro com lombada. E acho que o meu sexto, sétimo foi um juvenil, o Gestante da Fantasia, e ganhou lombadinha tímida, mas foi uma lombada, né? E eu vejo que a cada ciclo eu tenho vontade de fazer livros com menos palavras. E esse enxugamento, na verdade, eu consigo ter mais submundos, mais interioridade na palavra, né? Então, escrever livro com menos palavras é tão mais difícil do que escrever livros de fôlego. E eu agradeço, como está na finalização, agradeço ter participado desse momento. Muito obrigado, Vitor, Roger, e fiquem bem, e obrigado a quem nos acompanhou até o final. Jonas, mas aí eu não vou te deixar sair, porque você fez um gancho para mim fantástico. E aí eu vou te perguntar uma coisa, que você quando faz com menos palavras, e aí eu vou te perguntar, e essa simbiose de escritor e ilustrador que a gente está falando aqui, porque você na hora que escreve com menos palavras, você deixa o mundo mais aberto, mas você entra com outro personagem, aí outra personagem, segundo o Roger, né? Porque personagem para ele é menina, para mim eu acho que era menino, mas aí eu acho que eles podem ser os dois. Mas o que acontece? E essa simbiose com esses ilustradores, como é que vocês escolhem esses ilustradores? Como é que acontece essa irmandade entre vocês, que amálgama, aí sim, ô Jonas, amálgama e transforma o livro em uma coisa só? Eu tenho preferido dele a escolha do ilustrador para o editor, porque ele recebe um número muito mais de portfólios do que eu. Então, se eu penso assim em 40, 60 ilustradores, ele tem cenas. Eu só fui para o editor, me surpreenda. E é claro, e aqui eu também levo livros pensando em determinados ilustradores com os quais eu faço parceria, né? Que é legal. Gisele, o Jonas, peraí, você não falou onde é que a gente te encontra? É só colocar Jonas Ribeiro que vai encontrar? Você tem Instagram, você tem Facebook? Eu tô no oficial Jonas Ribeiro. Não tenho Facebook, eu só tô no Instagram e é o bastante. Legal, ótimo. Jonas, um grande beijo para você e a gente vai continuar. Gisele, e você? Você tem essa... Eu vi que a tua Sara, ela tem uma cara só. Você também casou com o ilustrador? Como é que foi isso? No início, eu tinha um ilustrador, Ronaldo Santana, um querido, gosto muito dele. Ele tinha essa pegada já de desenho animado, tinha trabalhado nos desenhos da Turma da Mônica, fez Meu Amigãozão, trabalhou com algumas pegadas internacionais também. Então, foi legal porque ele já trouxe esse traço, né, da animação para a ilustração. E aí, depois, quando a gente foi crescendo, né, e hoje a gente já tem uma pegada 3D, até quero agradecer ao Marcos Linhares, porque foi ele que apresentou o meu primeiro desenho animado em 3D aqui em Brasília, né, numa feira de livros, muito bacana. E então, quando a gente começou a trabalhar com essa pegada de desenho animado, primeiro em 2D, agora em 3D e tal,
eu precisei ampliar a minha equipe, e aí a demanda começou a ficar maior também, de ilustração, de jogos virtuais, de coisas que requeriam ilustração, e a gente tem personagens que são sequenciais, né? Então, hoje eu trabalho com um time de ilustradores, mas eu costumo dizer que o ilustrador, ele entra na minha vida porque ele consegue acessar a minha alma, né? Nós temos que ter essa conexão de almas, né? Para poder... por mais que eu descreva, o ilustrador tem que ter essa capacidade de invadir minha mente, né? Para roubar de mim aquilo que eu imaginei, né? Então, ele é um mágico. Ele consegue... Quando eu recebo a ilustração, cada ilustração que eu recebo de um livro novo, eu estou agora produzindo o Caruru de Cosme Damião, falando sobre o que é o Caruru de Cosme Damião na Bahia e o que é no Brasil, essas tradições do Caruru de Cosme Damião, com a Sara como personagem, e a de Ribeiro, que é uma cantora muito conhecida no Brasil, né? Então ela é personagem também. Então ela conta para a Sara sobre o Caruru de Cosme, e eu precisei conversar muito com os ilustradores sobre o que ia em cima da mesa, como é que isso se dava e tal. E eles vão entrando na minha mente. E quando eu recebo a ilustração, é uma felicidade, como se eu estivesse parindo. De verdade, é muito bacana. Eu sou feliz todos os dias que eu recebo uma ilustração nova. Então, um beijo muito especial a todos os ilustradores que me ajudam e que nos ajudam, né, a contar histórias, porque eles realmente fazem um mundo muito mais feliz. Que legal. Gisele, mas e a gente te encontra onde? Quem está assistindo aqui a pode... Sara e Sua Turma está no YouTube, o canal Sara e Sua Turma. Nós temos um Facebook, Sara e Sua Turma. Sara e Turma é o e-mail, o e-mail não, é o canal da gente no www.sariturma.com.br, né, nossa página. Temos a Sara e Turma também no Instagram. Gisele Gama, eu tenho o meu canal é muito privado, eu tenho poucos amigos, mas Sara e Sua Turma que é o nosso grande lance, né? Então, a gente está por aí. Legal. Roger, vou voltar em você. Obrigado, Gisele, por esse carinho, né, por esse tempo de vocês, que eu sei que não é fácil, a gente está arranjando tempo, você que tem uma produção muito grande. Você ia falar alguma coisa, Gisele? Eu queria dizer que para mim foi um prazer enorme conversar com o Roger, com o Jonas, com você. Mas assim, a gente podia fazer isso muito mais vezes, né? Assim, conversar ter esse bate-papo da gente para o público e entre nós, porque e aí, Marcos, vai uma proposta para você trazer a gente para uma conversa, porque é tão raro e é tão bom. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E um beijo enorme para o Jonas, para o Roger, para você, Vitor, também, tá? Marcos, você mora no meu coração. Então, beijão para todos. Ô, Roger, voltou você, né? Vamos fechar com você para a gente falar onde a gente te encontra, né? Ou como é que a gente... Porque hoje a gente está, todos vocês, né? Eu acho que é muito interessante esse momento novo que a gente... Momento novo não, que já acontece mais um tempo, desde as redes sociais, essa conexão nossa, né? E aí o que a gente estava falando lá nos nossos bastidores, no nosso camarim virtual, é que a Biblioteca Demonstrativa do Brasil e outras bibliotecas estão fazendo pontes, né? Isso é um trabalho de pontes. E eu acho que a gente é importante dizer onde é que a gente pode te encontrar. No caso, Roger, me fala aí um pouquinho onde é que a gente pode te achar, para quem tiver curiosidade do teu trabalho, etc. Fala um pouquinho. Inclusive, fala do Quindim aí, por favor, hein? Eu sou vice-presidente do Instituto Quindim, né? O Volney Canônica, que é o meu marido, é o presidente, e fica lá em Caxias do Sul, mas tem uma biblioteca de 5, 6 mil livros do mundo todo. Convidamos vocês a irem lá quando quiserem, em Caxias do Sul, mas que legal. Ele é também virtual, né? Ele está pelo Brasil e pelo mundo todo. Eu acho que é
é uma referência muito bacana que o Voo está construindo aí. A ideia é trazer aqui para Brasília também. É uma felicidade muito grande estar no espaço da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, né? E com o Marcos, esse amigo maravilhoso, agora o Vitor, a Gisele, o Jonas. Gente, eu conheço o Jonas há tanto tempo. Eu, inclusive, fui ilustrar um livro dele. Eu tenho ainda aquela boneca do livro. E eu acho fantástico assim, que a gente falou de várias áreas ligadas ao livro e à narrativa visual, né? Você falou também assim das minhas referências. Queria voltar para isso, porque cada vez mais virando um bibliófilo, porque realmente o meu instrumento é o livro. Eu acho que ele é um objeto de arte completo. O que a gente vai vendo é que o livro ele é a casa da palavra e da imagem. Design ainda não existia esse nome, né? Mas ele já estava lá, que é o terceiro nesse trio fantástico, dialético, dialógico. O livro... Falaremos sobre isso, viu, Roger? Depois, se você vai, a gente vai pegar 3 caras fantásticos aqui dentro da Biblioteca Demonstrativa. Vamos chamar possivelmente 4 que você vai adorar. Vai falar sobre design? Vamos falar sobre design do livro aí, invenção do Marcos Linhares. Não estou dizendo que é uma turma de responsa. É verdade, não. A gente está falando de um objeto tátil. A gente está falando de um objeto que tem uma fisicalidade. Ninguém que ama livro quer receber um PDF da Divina Comédia. A pessoa quer a Divina Comédia ilustrada pelo Del Rey. A pessoa quer a Divina Comédia ilustrada pelo Salvador Dalí. Né? Eu quero o Panchatantra, o livro de contos mais antigo do mundo, ilustrado com iluminuras persas, né? Assim, porque são diálogos, são conversas. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero o livro dos mortos ilustrado pelos escribas, mulheres e homens filósofos, né? Que já trabalhavam uma filosofia da imagem. A gente trabalha num mundo apartado ainda da imagem. A gente não estuda a imagem como a gente estuda o texto verbal. E é uma pena, porque é a gente que perde com isso. Né? A palavra é a maior invenção da humanidade. Ela é um artifício. Ela foi inventada. Espetacular. Ela não existe na natureza. Mas a imagem, ela é um dado da natureza. Né? Se uma criança vê a cara da mãe no iPhone, ela fala mãe. Mas ali não é a mãe. É uma representação bidimensional de uma corporeidade. Se um peixe beta vê uma foto de outro peixe, ele se eriça todo como se fosse um oponente. Né? E isso é incrível. Roger, isso aí a gente vai dar para o Marcos. Marcos, já prepara a nossa próxima mesa sobre a dimensão imagética do livro. Que aí a gente vai soltar e aí vamos chamar o Roger para ele tocar isso, porque vai ser uma coisa fantástica. Roger, fala para mim, onde é que a gente te encontra? Você está no Facebook, você está no Instagram, você está no LinkedIn, onde é que você está? Que mundo virtual você se encontra? O Quindim tem lá. Eu até tenho Instagram, mas eu tenho Instagram só por causa do Quindim. Eu nem não sei mexer no Instagram. Facebook, sei mais um pouco. Mas fala aí o que é o Quindim, porque eu até agora não entendi. O Marco falou do Quindim. Para mim, Quindim é comida. O Quindim foi criado como uma homenagem ao rinoceronte Quindim, né, que é o alter ego da Emília também, né? É ela que dá personalidade ao Quindim. E a personagem... É porque todas as palavras que terminam com agem, segundo a minha amiga Mafalda Milhões, são femininas. Viagem, maquiagem, passagem, e por que não personagem, né? E o Quindim, ele é uma ideia de alguma coisa muito doce e amarela, que chega com muita força, com muita presença, mas sem fazer estrago, né? Assim, ao mesmo tempo, o Quindim, ele é o oposto... Isso é bonito, é o contraditório do que é a Biblioteca Quindim, uma biblioteca sem obstáculos, em que a criança tem acesso ao livro a partir da vontade dela de escolher, eu quero esse, não aquele. E essa vontade é respeitada diante de tudo. E aí vem um diálogo com pais, E eu te acho lá, eu procuro assim, eu quero saber onde está o Roger Mello, eu procuro. Eu estou no Instituto Quindim. Não, se a gente procurar Instituto Quindim, vai estar um monte de coisa do Quindim. Vai estar
as mídias sociais, vai tal. A Mariana Massarani e eu, a gente também tem, minha maravilhosa amiga, a gente tem um blog chamado Capa Dura em Singapura, que é a nossa empresa. Mas ela foi criada só para fins burocráticos. Mas é muito legal entrar no blog Capa Dura em Singapura. Só anotando. Capa Dura em Singapura. Ok. Roger, Gisele, Jonas, muitíssimo obrigado. E eu sugiro vocês procurarem um vídeo falando sobre a palavra obrigado de um estudioso português que eu acho que vocês vão amar. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, com esse programa legal. E eu queria deixar como nosso abre-alas, foi o nosso amigo Marcos Linhares, que é tão querido aí por todos nós. Linhares, queria que você desse o tchau para todos os nossos internautas aí, os nossos telespectadores, audioespectadores. E, gente, muitíssimo obrigado por esse momento e espero que a gente possa se encontrar novamente em um outro bate-papo desse. Olha, eu quero agradecer em nome da biblioteca. Primeiro, falar aqui uma curiosidade, que todos que aqui participamos, todos nós tínhamos uma relação pessoal com a Biblioteca Demonstrativa. Mesmo o Jonas, que não mora em Brasília, esteve na Biblioteca Demonstrativa, todos nós tivemos contato com a Conceição. Então, estamos falando de um lugar que já está, né? Já tem uma relação emocional conosco. Em segundo lugar, agradecer também porque essa nossa mesa era uma mesa de pessoas apaixonadas. Porque o escritor, ele é um apaixonado pela vida. E, acima de tudo, ele é um apaixonado por este ser tão complexo que é a criança. Então, ele tem que revelar este ser complexo dele mesmo, porque a criança dele continua efervescente. Ele consegue perceber que a literatura mais difícil de ser criada e com maior responsabilidade é a literatura infantil. Para mim, os gêneros mais complexos são a literatura infantil e a poesia, e que às vezes as pessoas acham ou até querem pensar o contrário, mas escrever para uma criança ou transformar, verter sentimentos pela poesia, são coisas muito complexas, não é para qualquer pessoa. Ser poeta, ser um escritor, é algo muito difícil, porque a gente trata dessa relação imagética com o mundo, emocional com o mundo. E nós aqui, meus amigos, somos arautos da palavra que muda, da palavra que encanta, da palavra que conduz, da palavra. Mesmo quando a palavra é visual. Porque a palavra diz tudo para a gente. E é essa palavra que eu quero dar agora de muito obrigado, até breve. Aprendi muito, como sempre, com vocês. Sou apaixonado pela literatura de vocês. E olha, parabéns, Tagore, pela mediação. Porque você não foi só um editor e um garoto que começou a ler tarde. Você é um grande leitor e um apaixonado. E eu sentia que a sua curiosidade era minha e de todos que assistiram. Sei que todos aprendemos, porque a vida é isso. A gente sempre aprende. Obrigado, em nome da biblioteca, em meu nome, e até o nosso próximo encontro aqui da BDB Cultural. Até mais.